O fogo é parte integral da Amazônia y das dinámicas de seus territórios. Sin embargo, en el contexto actual, cambios en los ecosistemas como el aumento de las temperaturas, la degradación ambiental y la presión humana han contribuido a que el fuego se vuelva más difícil de controlar, favoreciendo la generación de incendios forestales a gran escala. Frente a esse desafio, o manejo integrado do fogo propõe articular saberes tradicionais, conhecimento técnico e a ecologia do fogo para tomar decisões mais efetivas no território. Es así como la Expo MIF reúne experiencias de distintos países para intercambiar buenas prácticas, fortalecer capacidades y construir respuestas conjuntas. Através do diálogo entre atores, o trabalho colaborativo e a construção de acordos se consolida como um espaço de articulação regional. Esto es Voces del Fuego, el podcast de la Expo MIF. Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast da Expo MIF, Vozes do Fogo. Hoje nós estamos aqui com uma das boas práticas mais requisitadas e mais solicitadas da Expo MIF. É uma boa prática super inovadora, muito legal. A gente vai bater um papo com eles aqui, diretamente do Brasil. Esse episódio vai ser em português. E, bom, vamos entrar já direto no papo. Quero apresentar para vocês Rafael Drummond e Renato Santos, fundadores e diretores do Museu do Fogo. Bom, vamos conversar um pouco, conversar sobre o que é o Museu do Fogo, o que vocês fazem, como está sendo a experiência de vocês aqui na Expo MIF, na Colômbia, diretamente de Vila Vicêncio. Hoje nós estamos no primeiro dia de intercâmbio, então muita coisa ainda vai acontecer. Vamos ver o que sai de acordo aí, a gente quer ver os acordos de vocês. Bom, vamos lá. Queria começar com o Renato, perguntando o que é o Museu do Fogo, como surgiu essa iniciativa, quanto tempo ele está ativo, conta pra gente um pouco. Muito bem. Bom, primeiro é uma grande honra estar aqui e participar não só da Expo MIF, que foi realmente uma grande honra, mas também de estar aqui dialogando um pouco e conversando um pouco sobre a história do museu, né? O Museu do Fogo, ele começou de uma maneira muito simples. O que aconteceu que eu tinha acabado de me mudar de São Paulo, né, para Chapada dos Veadeiros. E aí lá a gente pegou e teve a oportunidade de comprar uma casa centenária e tal, e eu peguei e falei pro meu pai, né, todo feliz da conquista. Ele falou, legal, mas o que você vai fazer na casa? Eu falei, eu não sei ainda, mas provavelmente a gente vai fazer um café, um restaurante e tal. Aí ele pegou, soltou uma pergunta bombástica, que foi o seguinte, e qual o legado que você vai deixar para a cidade, né? Mas aí deu aquele coice de reflexão, mas aí eu fiquei pensando tal, e ao mesmo tempo a gente estava muito impactado, porque no final ali da pandemia, e estava impactado tanto com os incêndios lá no Parque Nacional, da Chapada dos Veadeiros e toda a região, mas também impactado com relação à quantidade de fake news e de situações que estavam falando sobre o fogo, ou na verdade, muitas vezes até menosprezando, ou difamando, né? Então banalizando, acho que o termo é isso, banalizar mesmo o fogo e os incêndios. E aí foi quando eu pensei o seguinte, cara, por que não a gente não criar um museu do fogo para tratar sobre educação ambiental, para trabalhar com a questão da consciência ambiental ou consciência no manejo adequado do fogo. E isso foi há 4 anos atrás, ou vai fazer 4 anos agora em setembro de 2026. E aí para mim era uma coisa muito clara que não poderia ter essa iniciativa sozinho, mas tinha que ser algo comunitário. E a gente estava muito próximo com a Brivac, que é uma brigada voluntária, aí o Rafael vai falar, que tem todo o conhecimento, experiência e vivência sobre isso. E aí a gente criou essa parceria do museu nesse momento, né? Muito legal. Quer complementar alguma coisa? Conta pra gente da Brivac, como foi essa interação com eles. Sim, a Brivac ela veio de uma iniciativa local, né, de moradores,
em constante contato com o cenário do fogo. Não só no aspecto de incêndios, mas a gente vê que é recorrente a cultura do fogo numa região como Cavalcante, né, que tem um território imenso e vasto, com uma cultura muito forte de uso do fogo por comunidades tradicionais. E se para aquelas pessoas que não são da região não têm convívio, que era o meu caso na época, né, com esse relacionamento do fogo sem o incêndio envolvido, né, o cenário de um fogo fora do controle, né. Em 2017 isso foi uma culminância, né, porque foi um momento de muitos incêndios, pegou a Chapada do Veadeiro como um todo, Cavalcante queimou bastante, não só o Parque Nacional envolvendo os outros municípios, mas território Quilombo Calunga, as outras comunidades tradicionais, né. E aí foi aos poucos isso foi agregando em um determinado momento a necessidade da comunidade se juntar, né, às iniciativas de brigadas federais do Prévio Fogo e do Cnivio para juntar forças, né, para poder combater, e totalizou aí aproximadamente 200 voluntários, né, na Chapada como um todo. E ali surgiram não só a iniciativa da Brivac, mas a Rede Contra Fogo em Alto Paraíso, Brigada de São Jorge em São Jorge, né? E teve uma comoção nacional em termos de incêndio na região. E a Brivac veio diante desse cenário. Então não foi algo pensado, foi uma coisa que simplesmente um evento que aconteceu, a comunidade se juntou, as pessoas entraram mesmo sem nenhum treinamento, sem roupas específicas próprias para o uso do fogo, né? E assim se consolidou, foi um marco também em termos de reconhecimento do poder público, né, que reconheceu a importância que é um voluntariado nessas horas extremas, né, e de incidentes ligados ao fogo, no caso. E isso acabou se tornando parte de um programa onde o próprio CNBio iniciou a tratativa de formações desses voluntários a se capacitarem como brigadistas. E assim a Brivac conseguiu se consolidar ao longo dos anos. E esse é o pontapé inicial, né? E aos poucos uma coisa foi levando a outra. Para ser voluntário é preciso não só constituir como grupo, mas se formalizar com o CNPJ, ter uma responsabilidade jurídica no formato de associação, e aí vem seguro de vida, treinamentos, capacitações. E o museu veio trazendo a Brivac para as pessoas conhecerem Sim. também o que é a Brivac, né? E reconhecer, É né? como um espaço de reconhecimento de reconhecimento. do voluntariado, do trabalho. Foi uma inspiração, né, que o Renato trouxe essa ideia, né, e a gente, poxa, e aí aquele momento de culminância, onde todas as complexidades de pandemia, de gestão ambiental a nível nacional, né, estava num cenário muito complexo, a gente, por que não a gente difundir uma informação de uma iniciativa, fundir uma iniciativa privada com a iniciativa da sociedade civil, que em si já é uma complexidade, né, de gestão, mas deu certo porque a gente tem um interesse em comum para o bem comum. Então, o mais importante era isso, que a gente conseguisse difundir essa informação acerca do fogo, e aí a gente tem um aspecto do fogo bom e do fogo mau, e que possa ser que pudesse vir, né, corroborado, e aí entrando já num aspecto de como a Brivac entrou nesse cenário, tem uma abrangência estratégica muito grande em termos de parceria. Então, essa consolidação que eu falei agora no começo, de parcerias com o ICMBio e o IPREV Fogo, que já atua dentro do território desde 2010, acabou validando o nosso trabalho. A gente mostrou responsabilidade e compromisso com as atividades, conseguimos organizar, e aí entrou nesse cenário onde, tá, para a gente falar de fogo, nós como voluntários não temos assim ainda toda essa representatividade a nível nacional. Então, era importante que a gente fizesse essa estratégia junto com o CNBio e com o Prévio Fogo, em termos de parceria, e também com as universidades. E aí tivemos parcerias com a Universidade da USP, da Unesp, com a professora Alessandra Fidelis e a Vânia Pivello. Então, contar essa história naquele momento de muitas fake news em torno do uso do fogo, era importante que tivesse uma validação acadêmica, técnica, científica, corroborada ao longo de alguns anos, né, de pesquisa sobre o uso do fogo no subbioma cerrado, especificamente, que é onde Cavalcante está inserido. E essa validação aconteceu de uma forma muito rápida, né, porque
foi muito espontâneo Foi. esse convite, né? E foi tudo muito. A gente, quando decidiu, beleza, vamos fazer essa parceria, vamos fazer uma coisa acontecer em 6 meses. Eu vi que foi super rápido, Foi muito que rápido. a ideia já estava Já moldado. já vamos fazer acontecer e tal. E o que foi interessante também é que a gente trouxe também a comunidade, não só a comunidade de Cavalcante, mas a comunidade mais expansiva, né, de Sim. Cavalcante, que é a comunidade Calunga, que teve também grande participação nesse processo, né? Para você poder falar, você precisa ter esses laços muito bem construídos, né? E como a construção já vinha de alguns anos, né, de apoios em incêndios, queima de roça em conjunto, né, que são as queimas tradicionais, as queimas prescritas, né? Então, aos poucos, você vai também tendo uma relação de confiança com a comunidade. Então, a gente tinha que cumprir algumas metas, que eram ter um relacionamento com a comunidade que já gerencia o fogo centenas de anos. Então, a gente já tinha uma representatividade da agricomunidade tradicional, pelo que o Angola Calum. E aí tivemos uma parceria também com o povo xerente do Tocantins, representando as comunidades indígenas. Como era muito rápido, então a gente adotou esse momento, essa ideia como algo que tinha que ser trajado, né? Então a gente, cada tempo que leva, onera mais também. Então a gente precisava fazer as relações e todas as relações já estavam sendo construídas há tempos anteriores, né? Tanto que quando a gente comunicou, né, o Rodrigo Faleiro, que foi uma das pessoas que na época estava no Prédio Fogo, IBAMA, uma das pessoas precursoras do manejo integrado de fogo no país, né? A gente tinha que, de alguma maneira, convidá-los e bastou tocar num assunto que, não, que é isso, está pronto, está na hora, né? E já teve o primeiro acervo, né, que foi uma machada que ele ganhou, uma machadinha do Xingu, né? Não esqueci agora da etnia. E o primeiro acervo físico, e agora a gente precisava construir o acervo teórico, né? E eles responderam tão prontamente, que aí é um comentário que eu queria fazer justamente isso, assim, parecia tão pronto, e as pessoas estão tão ávidas de compartilhar os seus conhecimentos, né? Que teve um instrumento como museu para poder fazer isso ser canalizado, diferente de uma palestra, de um seminário. Já estava tudo ali, foi só uma Tava questão de tudo ali. estruturar Sim, e eu precisava, preciso de um artigo de 300 caracteres e rapidamente, em poucos dias, a Vânia encaminhou algo que trouxesse a referência dela sobre os povos tradicionais no Cerrado, o fogo no Cerrado, aí a Vânia sobre o Cerrado, a Alessandra sobre o Cerrado, o Rodrigo, incêndios florestais, a Polícia do Fogo Zero e o manejo integrado de fogo, como sendo uma solução, né, para a problemática do incêndio. Essa que quando veio a coisa estava pronta em poucos meses, e aí agora vamos construir com a comunidade, né, o que é importante ser dito, né, o que é que eles têm para E de uma transmitir. maneira leve também, né? Porque é um ponto importante para eu não ficar o uma museu coisa não é para ser técnica. algo maçante, é uma Exatamente, experiência, né? E aí na experiência tem são seis TVs. Isso que eu queria te perguntar, como que é mais ou menos o acervo de vocês, que vocês mostram? Sim. São seis TVs, a primeira é o manifesto, a gente explicando para que serve por que o museu existe, e depois vem as 5 TVs contando a história do fogo, né? E aí depois vem uma sala imersiva, onde a pessoa ela entra na sala, tem todo o contexto ali, o barulho do fogo, dos brigadistas e o pessoal, né, No rádio, as comunicações operacionais. Deus veio aqui me salvar e tal. Eles pediam socorro e eu saio daí porque o fogo está chegando. Foi um ambiente caótico. E real, né? Real. E ainda sai uma fumaça. Sai. O 4D, 4D. 4D. Aí o pessoal pega e ele fala, pô, mas não tem calor aí? Não, calor nem tanto. Não. Apesar que Só Cavalcante já é quente. Já é quente então, naturalmente. Mas isso é muito impactante, não só para a comunidade, mas é uma cidade turística. E o turista, ele muitas vezes ele só vê o fogo os incêndios pela TV, não tem a menor ideia de como que funciona e tal, e ali ele aprende um pouco sobre isso, né? E aí era legal você contar o que tem em cada TV assim, de uma maneira. Então, assim, a parte do acervo, a gente tinha que cumprir um acervo material, físico, né, que são os componentes que compõem um brigadista, desde EPI, equipamentos de combate, a machadinha que a gente recebeu, aí recebemos um cocá, não sei, uma cestaria dos Guajajara no Maranhão, um arco e flecha do Yanomami,
E aí a gente tem que contar uma história do... Como é que a gente vai contar essa história? Que a gente chamou de acervo teórico. Então, a primeira tela, ela tem a apresentação do que é o Cerrado. As pessoas não conhecem o que é o bioma Cerrado, então algo que a gente precisava introduzir é o que é o Cerrado, de fato. Né? Quem é o Cerrado, né? Com o bioma. Né? O segundo vídeo vem a relação do Cerrado com o fogo e sua construção há bilhões de anos. Foi assim que o Cerrado foi moldado, junto com a presença do fogo constante, né, no bioma. E a presença dos povos tradicionais e o uso do fogo no bioma Cerrado. Né? Como essa relação milenar de interação do uso do fogo se tornou constante até os dias atuais. Né? Não só para fins de sobrevivência, mas para fins de prevenção, de manejo de paisagem, cada comunidade e povo tradicional e etnia com seus objetivos, né, para o uso do fogo. E aí o quarto vídeo, que é falar sobre os incêndios e a política do fogo zero. Como que essa política foi, digamos assim, contraditória, né? Quanto mais tem aquela questão, né? Quanto mais se preserva no ambiente cerrado e você extingue o fogo do bioma, mais inflamável ele fica ao longo do tempo. E os antigos já sabiam disso. Tanto que eles manejavam, criavam áreas de manejo para criar mosaicos, entendendo que eventualmente, em algum momento, o fogo vai vir ou por raio, ou por algum uso de acidental, né? Ou com determinado uso específico que possa vir a fugir, mas com as áreas manejadas, todo o território fica protegido. E o quinto vídeo, que é justamente o manejo integrado do fogo como sendo uma solução de integração, e aí essa parte mais importante, eu acreditando sobre o manejo integrado do fogo em si, com metodologia, é manejar as pessoas. Então, instituições, comunidades, órgãos públicos, entidades privadas, sociedade civil, né? Como manejar essas pessoas em termos de como olhar para uma mesma atividade, um mesmo instrumento, que é o fogo, para um bem comum, em termos de conservação, mas em termos de subsistência, onde contempla a parte cultural do fogo, e em termos de pesquisa, como que a ecologia do fogo valida ou complementa aquilo que os antigos já sabiam em termos de frutificação, o processo regenerativo do cerrado com a presença do fogo no bioma. Então, esses 5 vídeos se contemplam assim, em 12 minutos e meio. A gente está chamando de Rota do Fogo, né? A Rota do Fogo, É. que é o caminho justamente de você passar pelo vídeo 1, 2, 3, 4, até o 5. E também tem a loja, né, do museu, que é uma lojinha. uma lojinha que ela tem um conceito da honestidade. Então as pessoas vão lá, pegam ou compram o que quiser, paga lá e não tem ninguém controlando. A gente não tem ninguém controlando. E o que é muito interessante paga no Pix, né? E aí o que é interessante é que nos relatórios que a gente identificou é que é mínima, mas é mínima mesmo a quantidade de desvio. As pessoas Esquece. ou esqueceu e tal, mas só que o fato é que as pessoas são honestas e a maioria, ou seja, não está lá para pegar e, na verdade, quer valorizar o museu, né? E também é um ponto bem interessante também, que faz parte. E também tem o jogo. Tem um jogo também que é o seguinte, que a gente chama de Desafio do Fogo. Depois que a pessoa passa por toda essa experiência, aprendeu ali sobre o MIF, tem um joguinho, que é pelo QR Code, aí a pessoa joga pelo celular, e aí toda semana tem o resultado dos vencedores, vencedor, e aí ganha algum souvenir lá do museu. Muito legal a forma como vocês abordam a temática, de certa forma até também desmistificando muitos discursos, que é uma coisa muito forte que surgiu nos últimos anos, com as grandes queimadas que a gente percebeu de toda parte do país. Assim. Eu achei muito interessante como vocês abordam a questão do MIF, principalmente do manejo integrado do fogo, né? Principalmente essa questão da cultura do fogo, como sensibilizar as pessoas a partir do que já vem sendo feito há milênios, né? Então, sem dúvida, isso a gente tem que... E acho que a gente precisa pensar também um pouco como o MIF ele é uma ferramenta interessante para fazer o manejo territorial, a gestão territorial em diferentes biomas também, né? Como você estava falando, o Cerrado tem uma relação com o fogo, a Amazônia tem outra. E quem tem esse conhecimento?
via de regra, os povos Índios originários, né? Quem está lá há milênios. Então, muito legal. Eu acho que essa é uma forma inovadora mesmo de abordar o tema e de desmistificar certas questões. Parabéns pelo trabalho. E eu queria, para finalizar, ouvir um pouco de vocês como tem sido essa experiência aqui na Expo MIF. Como eu disse, a gente está no final do primeiro dia, já tivemos um bom espaço de intercâmbio aí. Nós temos 53 boas práticas, imagino que não tenha dado tempo ainda de ver todas, mas contem pra gente um pouco se vocês já visitaram alguma que chamou a atenção, alguma coisa que vocês gostaram e qual é a expectativa aí para o próximo dia, fazer algum acordo, enfim, conhecer mais. E aí? Assim, como que está hoje, né? Depois de 4 anos da existência do Museu do Fogo, a gente chegou ali no nosso, como que o Rafa fala, na bolha, né? No limite no teto da bolha. E a gente pensa o seguinte: quais são os próximos passos? Uma é a gente instituir o Museu do Fogo de uma maneira regulamentada e tudo mais, a nível nacional. E o outro objetivo é criar núcleos em diversos, se não todos os biomas possíveis que a gente possa expandir o museu. E para isso exige necessariamente fazer então conexões e parcerias com outras instituições como a Brivac, que é o núcleo fundador, mas que essas outras instituições também abracem, desenvolvam os seus conteúdos para seguindo a mesma metodologia do Museu do Fogo. Então a gente vai apresentar sempre uma diretriz para falar a mesma língua, mas cada bioma tem cada local, cada território tem a sua história para contar. Então a gente está buscando isso e na verdade já foi bem avançado aqui, né? Temos acordos aí já prontos para acontecer. Na ponta da... tem várias redes de brigadas aqui. Tem embaixo da Tapajós, tem a rede nacional. Muito legal, acho que vai ter. O senhor tem uns desafios, né? Então, nas nossas conversas, uma coisa que a gente encontra de desafio é justamente agregar essas pessoas. E o que a gente tem identificado as pessoas já estão cientes do que é um museu, aqui a nível do Brasil, né, no caso. E aí a gente tem conhecido pessoas de outros países, no caso do Peru, aqui também, representantes da Colômbia, né? E eu tô achando interessante essa dinâmica, como replicar isso aqui na Colômbia de alguma forma, né? Eu já fui convidado para ir no museu aqui aqui não esqueci o nome do nome agora, de Magma, eu acho, que fica aqui nesse, onde a gente chegou? E aqui no Paraíba, no Brasil, algumas iniciativas também de pessoas que você vê que já estão querendo contar suas próprias histórias do território, né? Então a gente já tem mapeado, né, com algumas instituições quais histórias precisam ser contadas. Então, em termos de cerrado, a gente tem cerrado em várias áreas do Brasil, né? E cada um representando sua comunidade e cada um com uma história diferente. Bolívia tem um bioma próximo ali também, que de repente dá para fazer. Sim, já tem um pré-acordo ali com o museu em La Paz também. Legal. Então tem algumas coisas que estão engatilhadas, né, que já estão prontas para acontecer. A gente está chamando de DAMET, né? Então tem um MET que já está acontecendo, já está sendo mapeado. Espero que até o final do dia a gente realmente se encoraje a chegar lá e bater o sino. Legal. Então a gente tem os desafios que é o financiamento, né, das iniciativas, que é a continuidade e a realização dele em si. A gente já tem isso muito pronto. Para cada um que a gente conversa, você vê que eles já estão prontos para contar suas histórias. E aí tem um momento depois, que é o que a gente vem compartilhando, como nesses 3, 4 anos aí, como instituição já funcionando, quais são os desafios que a gente vai encontrar e como a gente pode saná-los, que tipo de apoio a gente vai precisar para a continuidade, que não é só a curto prazo, né? Mas que seja a médio e longo prazo, né? Então, isso já está aí sendo descrito. Eu tenho conseguido circular muito pouco ainda, porque tem constante visita Isso é muito massa. no stand do museu, então a gente está fazendo aqui um momento vai Renato, um momento vai eu, mas assim, eu tenho conseguido ficar ainda circular pouco, mas já vi coisas bem interessantes, né, que quero retornar para poder fazer o carinho no meu patrocínio.
Legal. E obrigado pela oportunidade de poder contar mais um pouco essa história do museu. É algo que a gente vem, às vezes a gente duvida, né, da nossa própria conquista, não no sentido pessoal, né, mas a gente vai vendo o quanto que cada um que já conhece o museu, vê o quanto que esse papel realmente, como instrumento de comunicação fiel, né, a questão da do conhecimento técnico, científico, valorizando o conhecimento tradicional, é o melhor caminho para dar certo, né, e é uma forma de realmente contemplar o integrado do manejo, né, que é algo que é o mais complexo, né. Se falar de fogo, a gente já consegue, né, falar de manejo também, né, agora falar da integração e promover a integração é mais difícil. Amarrar tudo. Que amarra tudo. E você, assim, pela primeira vez a gente está vendo um evento onde a integração está sendo realmente posta em prática, Impressionante. né? Em termos de difusão de conhecimento, de integração, de curiosidades, de complementações de conhecimentos que a gente tinha dúvida e aqui está a gente podendo conversar mais sobre isso. Então, parabenizo o evento para isso. E o museu estamos aqui, nossa, assim, nos honra demais. Né? Um grande agradecimento por essa oportunidade. Eu queria também registrar aqui e eu participo de muitos congressos de outras áreas, né? Mas eu nunca vi um congresso tão bem articulado, disruptivo, porque não é fácil, ou seja, é basicamente, porque o que é clássico são várias palestras, uma atrás da outra, onde a maioria dorme no meio do caminho. Mas e aqui não, aqui eu achei muito interessante, porque realmente tem fomentado parceria, discussões, conversas, trocas de experiências e ideias. Eu achei, assim, tá realmente muito bem, eu estou muito bem impactado. Legal. Pô, eu que tenho que agradecer a vocês. É como a gente sempre fala, a Expo MIF não é um evento feito para vocês. Vocês são o evento, né? Vocês são a Expo MIF. Então, nada disso aqui seria possível, nem existiria se não fosse as iniciativas, né? A organização, todo o esforço feito por vocês, boas práticas, né? No território. Enfim, hoje nós temos 10 países aqui. E, enfim, muito obrigado, parabéns pelo trabalho de vocês. De verdade, eu achei assim, sensacional a iniciativa, a ideia, como um clique, né? E vou devolver vocês lá, que eu também não quero tirar o tempo de vocês para assinar esses acordos aí, a gente está ansioso para ver os resultados. E obrigado. Vamos deixar um gostinho também para o pessoal ir visitar lá, né? Quem não conhece Cavalcante, a Chapada, eu sou suspeito para falar, eu sou apaixonado por lá. E se vocês quiserem deixar alguma palavra final, convidar o pessoal e a gente encerra. Quero agradecer também aos meus sócios na S2, que é uma consultoria de compliance, que é a mantenedora do museu desde da sua fundação até então, que acreditaram nesse propósito, nesse projeto. E isso é um ponto assim, que eu realmente tenho muito orgulho e eu quero fazer aqui esse registro de agradecimento. E também em relação à própria comunidade como um todo, né, em Cavalcante, porque é o primeiro Museu do Fogo das Américas que a gente tem conhecimento, e é o primeiro museu de Cavalcante, então a cidade acolheu, abraçou o museu como dela, né? E sim, a gente convida então todo mundo a participar, a ir lá visitar, mas também dá para visitar no site, Legal. né, o site museudofogo.com.br e também no Instagram, que é Museu do Fogo. Então, seria uma grande honra quem está nos assistindo seguir lá, dar um apoio e tudo mais, e ajudar a divulgar essa ideia, né? Perfeito. Da minha parte, a mesma coisa, né? Eu agradecer ao Renato, que sempre foi um grande parceiro e compreensivo com o processo do voluntariado, que não é fácil. A S2, né? Que sem ela realmente a gente não teria conseguido chegar até aqui e ter feito esse feito, né? Ter feito esse feito. Então, ter logrado isso, né? Então, assim, os nomes todos que eu não consegui citar aqui, que eu não lembrava, né? Nesse momento, sintam-se agradecidos e que queiram fechar acordos, né? Com o museu, né? A gente tem, assim, a missão é bonita, merece ser compartilhada e é para o bem comum, né? Não é algo tanto que o museu ele é gratuito, né? Tá ali aberto de 7 da manhã às 11 da noite, praticamente todos os dias. Então, assim, as pessoas podem visitar e, assim, é muito rico, é emocionante conhecer o museu. Eu espero que a gente consiga realmente nessa nova etapa
né? A gente conseguir encontrar os outros demais biomas, né? Os seus representantes querem contar suas histórias, que seja, por que não, através do museu. Que a gente consiga as parcerias aí para poder realmente patrocinar os fundos que a gente precisa para mantê-lo, né? De forma mais, não sei se eficiente é a palavra, né? Mas de forma mais completa, né? Aquilo que a gente quer transmitir através do museu. E agradecer mais uma vez a oportunidade a todos aqueles que colaboraram, né, para a construção do museu e o museu chegar no ponto que está hoje. Bacana. Legal, em nome da GZ, da UTCA, de todos os aliados que construíram e tornaram possível isso aqui, queria agradecer vocês de novo. E assim vamos finalizando esse episódio. Espero que todos tenham gostado. O papo, para mim, pelo menos para mim, foi muito legal, assim, foi muito interessante. E fica aí o convite para conhecer mais do Museu do Fogo e para ficar antenado aí nos próximos episódios e próximos conteúdos que vamos lançar. Valeu, tchau, tchau.